Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dioliberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Valcácio, advogado atuante, especialista em direito médico e da saúde, e vai abordar o tema a judicialização da saúde e a nova relação médico-paciente, como garantir direitos sem comprometer a medicina. Olá, doutor Valcácio, como é que vai o senhor? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Feliz, né, em poder conversar hoje aqui sobre um tema que é tão atual, infelizmente tão atual. Exatamente, eu que agradeço a sua presença. É um tema atual e que a gente vê que cada dia mais surgem demandas dessa natureza, né? Seja por erro médico, seja por questões envolvendo plano de saúde, atendimento em hospitais privados, em hospitais públicos, enfim. Mas, doutor, por que nós estamos vendo um aumento tão expressivo de número de processos judiciais envolvendo a saúde nos últimos anos? Pois é, uma pergunta muito, muito interessante e ela passa, claro, por um conjunto, né, de fatores. Sim. Não, nunca é um só e tem um conjunto. Geralmente é um elo, né? Na verdade, sempre é sistêmico e é sindrômico, né? Então, é um conjunto, né? Eu falava, inclusive, antes de nós conversarmos aqui sobre a qualidade da formação médica, né? A qualidade da formação médica. Preocupante quando nós vemos o ENAMED saindo, né, muitas faculdades. Ontem saiu, por isso é tão pertinente, ontem, dia 19/1/2026, saiu, informando que 30% das faculdades do Brasil de medicina não formam de forma adequada seus médicos. 30% é muita gente, né? Imagine o tanto de profissionais que entram no mercado anualmente, 30%, né, provavelmente, dos que entram no mercado, e que não estão, vamos dizer assim, habilitados, qualificados, né? Habilitados a exercer a medicina. Pelos dados dessa prova, né, que é nacional, 13 mil, está lá no site da própria ENAMED, né, 13 mil médicos não adquiriram as capacidades mínimas para ser considerado um médico, né? Se houvesse uma restrição, eles não seriam médicos. E a exemplo uma pergunta que uma coisa puxa a outra, né? A exemplo da OAB, por que o Conselho Regional de Medicina não institui um exame também? Então, o Conselho Federal de Medicina, né, que é o órgão... O regional, não, federal. O federal, né, há um processo, há um projeto de instauração do equivalente a um exame de proficiência para médicos. Então, já está sendo analisado, salvo engano, 2026, 2027 deve começar, porque precisamos ter um atestado de proficiência, né? Um atestado de mínima proficiência, um atestado de mínimo conhecimento acerca do que é ser médico, né? Teoricamente, as faculdades, por serem reconhecidas, né, por um órgão federal, que é o MEC, tem toda uma tramitação, teoricamente o aluno deveria sair dali apto ao exercício da profissão. O mínimo possível, né? Mínimo possível. Mas já que os números estão nesse patamar de 30%, alguma coisa tem que ser feita, né? Não é diferente da advocacia, que desde quando se instituiu o exame da OAB, me parece que melhorou bastante a qualificação dos advogados. Como eu lhe falei, é um conjunto, né? É um sistema. Então, um deles é a qualificação. O segundo parece ser derivado diretamente dessa qualificação, porque eu saio, e nós temos esse mesmo problema na área jurídica. Eu tenho muitas pessoas se formando. Se há muitas pessoas formando, oferta muito grande, demanda menor, preço cai, eu tenho que disputar um mercado muito aquecido, o famoso mar vermelho, né, onde várias pessoas estão disputando a mesma coisa, e eu tenho jornadas exaustivas, plantões, né? Aí eu vou sair de um plantão, nós temos um problema muito grande já na questão da defesa do profissional médico. O profissional médico é um dos mais desprotegidos do ponto de vista jurídico, né?
Você não vê médicos seletistas, por exemplo, não vê médicos com proteções de natureza trabalhista. Raramente natureza trabalhista, realmente. Eles têm, em via de regra, eles são submetidos a uma pejotização muito agressiva. Uma pejotização muito agressiva, ou seja, ele não consegue nem fazer um plantão, provavelmente se ele não tiver uma pessoa jurídica associada a ele. Então, junte-se esses vários fatores, né? Com essa rapidez, com essa necessidade de fazer plantões, com essa desproteção, com essa necessidade de se proteger como profissional liberal, como empresa, e eu tenho o quê? Trabalho exaustivo, várias horas, 12, 24, 36 horas de plantão. O que vai acontecer? Ele vai errar. Não é uma questão de se, é só uma questão de quando. Não é uma questão de si. Eu falo muito isso, porque se você trabalha, até nós, profissionais da área do direito, se nós trabalharmos 12 horas seguidas, digitando uma peça, trabalhando, em algum momento, depois dessas 12 horas, eu não tenho mais cabeça para elaborar um argumento jurídico minimamente coerente. Agora, como é que eu posso imaginar que um médico, após 12, 24, 36 horas acordado de plantão, vivendo situações estressantes das mais variadas, ele vai ter condições de verdade de analisar situações graves em tempo real, né? Então, isso, claro, tira do paciente a confiança que ele antigamente tinha no médico, que acho que é o ponto mais relevante. A relação médico-paciente quebrou, se tornou mais fragilizada nos dias de hoje. E hoje nós temos aí uma variedade, não que eu seja contra a especialização, não é isso, tá? Mas hoje até se tentou restaurar via SUS a figura do médico de família, né? Que eu acho interessante, importante, mas hoje você tem muita especialização e aí começa aquele jogo, né, de empurra. Às vezes o paciente está no hospital, está internado, precisa de 20 profissionais. Olha, isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo. Aí chama outro. Eu estou falando porque eu já sofri essa experiência pessoal, tá? Além disso, eu vejo que os hospitais, eles também estão sobrecarregados, eles também, principalmente hospitais particulares, eles também têm custos elevadíssimos, eles querem economizar na mão de obra. Eu não sei até que ponto a seleção dos profissionais são feitas de modo adequado a testar a capacidade, né? Mas como o senhor diz, é sistêmico, né? É sistêmico. É sistêmico e às vezes é muito complexo para a gente tirar uma conclusão de como isso funciona, né? O fato é que realmente há um aumento expressivo de processos judiciais e as causas estão e muito expressivo. Na verdade, houve aí, pelo menos, decuplicou. Então, 10 vezes, 20 vezes mais do que era há 10 anos atrás. Então, nós estamos falando aí de 300 mil, 100 mil processos. Então, é muito processo para você pensar que não é uma síndrome, que não é um sintoma dos nossos tempos, né? Então, da síndrome, educação médica, excesso de trabalho, carga horária excessiva, não percepção do ser humano pelo que ele é, né? E esse é um ponto que tem um autor chamado Miguel Namuno, que ele escreve sobre bioética médica. E ele diz o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, o ser humano o paciente é um ser humano que ama, pensa e sonha. Então, o paciente é um ser humano que ama, sonha, pensa, sente. Ou seja, ele não é um fígado, ele não é um rim, ele não é o dedo, ele não é o coração, ele é um ser humano. Ele é um todo, Ele é um todo. Ele é um todo. Então, eu falo isso porque, como sou professor do curso de medicina, né, eu trabalho com Tolstói, Leon Tolstói, e eu falo que eu uso a morte de Ivan Ilitch, que é um conto do Tolstói, para justificar isso, porque lá Tolstói escreve isso no século XIX. E ele descreve alguém, eu vou dar spoiler, né, não é novo o livro, então ele fala, o nome do livro é de estudo, né, A Morte de Ivan Ilitch, o personagem é Ivan Ilitch, e ele está doente, e ele vai morrer, e ele sabe que vai morrer. Só que durante esse processo de morrer, ele se depara exatamente com o que nós estamos discutindo, né, com um médico que não diz nada para ele,
que o ignora como pessoa, que não o vê como um ser humano, vê a doença dele e acha absolutamente desinteressante e desnecessário explicar para ele o que vai acontecer com ele. Então ele chega, né? Ele chega ao final da vida, porque ele morre, o nome do livro já diz tudo, né? Sem saber por que ele está morrendo, do que ele está morrendo, e com aquela angústia significativa de não saber o que está acontecendo com ele. Então, de não ser tratado como um ser humano. Como um ser humano, digno. Né? Tanto que no livro o Ivan Illich é juiz, então ele fala assim como eu desempenhava uma farsa perante os condenados, o médico desempenhava uma farsa perante mim. Então, ele se via como alguém que era como ele fazia nas audiências dele, né? Que ele era alguém que fingia. É mais um réu que tá ali, não é um ser humano, não é um uma ser cadeira, humano. E é interessante o livro, ele é reflexivo, porque se passa no século XIX, no final do século XIX, né? Então, cara, não mudamos nada. Estamos em pleno 2026 e esse tema ainda é uma coisa a ser discutida. Esse tema da humanização do paciente, e eu tenho para mim uma birra pessoal com a palavra paciente, porque se você pensar na etimologia da palavra, paciente é aquele que sofre a ação. Sim. Né? O que significa dizer que ele não age, ele é um objeto inerte a ser tratado, a ser cuidado, a ser manipulado. Isso me dá uma angústia, porque isso não existe, não poderia existir mais. O paciente não é um ser inerte, ele tem que estar lá, ele tem que ser informado, ele tem que ter consentimento dele, a vontade dele, a autonomia dele respeitada, né? E isso, dentro de um contexto de relação médico-paciente, é extremamente importante, porque também cabe ao médico exercer sua autonomia, e ela também é cerceada. Então, nós vivemos um país de autonomias cerceadas, né? Eu não tenho como paciente minha autonomia para decidir algumas coisas, porque há um conjunto de comportamentos, há um conjunto de situações que me retiram, né? Eu falo sempre do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Aí você está lá. O que mais nós vemos na mídia são situações que o médico simplesmente não ofereceu o termo de consentimento para o paciente, né? Foi lá e fez o procedimento. Foi lá e fez. Tem um caso particularmente grave que eu sempre mostro como exemplo do que não fazer para os meus alunos, em que o médico ele fez 7, 8 procedimentos que não estavam previstos. 8. Não estava em lugar nenhum, ele decidiu na hora da cirurgia que ele ia fazer. A mulher morreu, a paciente morreu. Então é muito grave isso, quer dizer, imagina que eu cheguei lá, vou fazer uma cirurgia de garganta, ele decide fazer uma laringoscopia, fazer uma suspensão de rosto, modificar o seu nariz, rinoplastia. Tudo. Como isso é razoável? Como isso não é uma aberração? É uma aberração. Então, esse tipo de discussão, infelizmente, estamos em 2026, repete uma discussão que está lá no livro do Tolstói, né? Que foi escrito no final do século XIX, né? 1800 e alguma coisa. Então, assim, me surpreende e me deixa triste e justifica um pouco, ou pelo menos dá uma ideia de por que temos tantos processos. Por quê? Porque quando eu tenho erros dessa natureza, nós temos comportamentos dessa natureza. O senhor acredita que cursos, palestras, alguma coisa na área de humanização da medicina para os médicos poderia amenizar esse problema? Eu acredito piamente nisso, tanto que eu daqui a pouco, quando nós saímos daqui, irei para a aula em que eu trabalho com isso, né? Em que eu trabalho especificamente com isso, com meus alunos de medicina, em que nós discutimos efetivamente direitos, autonomia. Essa humanização ela passa por se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Eu tenho uma certa resistência nessa questão de se colocar no lugar do outro, mas estabelecer uma conexão com o outro. Né? Então, quando eu me conecto com você como paciente, eu ajo de acordo com. Eu sempre falo para eles, ajam no seu exercício profissional como se na sua frente estivesse a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu esposo. Porque, na verdade, essas pessoas que estão na sua frente, eles são pais, mães, irmãos, esposos, esposas, pessoas muito queridas de alguém. Você não pode perder isso, de forma nenhuma. E toda vez que a atividade profissional ela vai numa direção em que isso se perde,
em que você vira um número, em que a pessoa é uma perna a ser operada, é um olho, em que eu nem mais lembro das pessoas, eu só lembro dos números das coisas que foram feitas, então eu já tenho um problema, eu já tenho uma percepção equivocada. Doutor Valcárcio, mudando um pouquinho o tema, tá? Vamos falar um pouquinho dos planos de saúde. Quais são as negativas mais comuns feitas pelas operadoras de saúde e como o paciente deve reagir legalmente? Bom, esse é um daqueles aspectos sistêmicos, né? Então, estamos diante de uma situação, de um quadro em que o Sistema Único de Saúde não é capaz de atender a toda a demanda da população. Aí vem a saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde e tudo mais, e esses planos de saúde deveriam, né, suportar essa demanda que não é suportada pelo SUS. O que nós temos, então? Aí um conjunto de planos de saúde com uma quantidade muito grande de clientes, muito grande, e que talvez não tenham estrutura para suportar. Então, as sucessivas aquisições de planos por outros têm gerado, primeiro, uma canibalização dos planos, estão ficando planos cada vez maiores, né? E uma quantidade gigantesca de clientes associados. Raul, quando eu adquiro um plano, o que eu não quero nesse plano? Ter custos. Eu não quero ter custos, eu não quero pacientes ter que... o mínimo de custo possível. Isso. E o mínimo de pacientes que me gere custos. Então, o máximo de pacientes. E quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que já estão doentes? Então, o que eu vou ter? Os idosos. As pessoas com medicamento de alto custo. Que já têm doenças adquiridas. Doenças pré-existentes, doenças crônicas. Isso. Então, nós temos pessoas que precisam de home care. Então, você vê que o que eu, assim, pensando de uma forma absolutamente honesta, mas ao mesmo tempo triste, né? Eu não quero essas pessoas. Então, eu vou tomar uma série de atitudes para que elas não continuem comigo. E aí tem as negativas, né? Tem as negativas, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, mas hoje, agora, no meu escritório, até o final do ano, 3 casos basicamente iguais de negativa de atendimento. E às vezes a negativa vem não com um não imediato, mas com a demora em se dar uma resposta, porque às vezes o paciente ele fica numa situação, mas tem que esperar 10 dias, mas será que 10 dias eu não vou morrer enquanto vem essa resposta? Isso é um problema. Então eu acho que a legislação talvez tivesse que exigir uma resposta um pouco mais rápida das operadoras em qualquer circunstância. Tá? Pode, não pode, vai para a justiça e acabou. Agora, às vezes, o sujeito espera 10, 15 dias por uma resposta que não vem. Eu vou lhe dizer, tem coisa pior ainda, que foi um dos nossos clientes do final do ano, que foi um negócio que nós tivemos que nos movimentar muito rápido. É que o plano disse, faça, ele se movimentou, não era daqui, teve que pegar carro, ônibus, a família teve que se organizar, chegou aqui, não pode mais. E ele volta com todo o custo associado para pessoas que são hipossuficientes, para pessoas que têm problemas financeiros. Você fazer um deslocamento desse é gastar o que ele tem e o que a família dele tem. Então, e ao mesmo tempo dizer, olha, você não vai fazer. E logo depois, neste caso em particular, cancelamento do plano sem nenhuma explicação viável. E aí descobriu-se depois, fomos atrás, o que houve era a suposta ocorrência de doença pré-existente ou de lesão pré-existente, né? E a gente vai discutir um pouco, se der depois na frente, sobre isso, né? Que na verdade não era uma forma, sim, de fazer com que aquele paciente indesejável, porque tinha uma doença crônica, não fosse atendido naquele momento. Naquele momento e nem momento posterior, porque a doença especificamente era Parkinson. Então era uma coisa que 10 dias faz uma diferença imensa, 20 dias, uma diferença imensa, 30 dias, já não tem mais Agora, sentido. eu lhe pergunto, muitas vezes o plano de saúde, quando ele vai contratar com um novo cliente, ele pergunta sobre doenças pré-existentes. Uhum. E, às vezes, o paciente nem sabe que tem doença. Exato. Aí, de quem é o ônus dessa prova? Quando você nega um atendimento, e você vai dizer o quê? Mas ele tem uma doença pré-existente. No momento da contratação, você verificou se ele tinha? Uhum. Se você não verificou... Nós estamos falando de uma relação consumerista, né? Sim. De natureza... Sem entrar muito em detalhes de direito médico,
É uma relação consumerista, né? Ou seja, há uma necessidade, quem tem que provar, e esse é o ponto, né? Então, já deixo a dica para quem passa por essa situação. No caso da declaração de saúde, que é esse documento que deveria, eu falo deveria porque eu vou explicar que tem uns casos que a maioria das vezes não há declaração. Né? A declaração da saúde deveria ser um documento em que o plano de saúde, mediante um médico, tem que ter um médico ou alguém da área da saúde que faz uma investigação prévia. Não só isso, mas ele tem que estar, essa pessoa tem que estar ali justamente para que o preenchimento da declaração de saúde ela seja uma declaração que seja percebida pelo paciente como real. Ou seja, como é que eu vou saber, como é que eu vou colocar numa declaração de saúde termos que eu sequer compreendo? Exatamente. Termos que sequer eu compreendo. Então, a lei exige, e hoje a jurisprudência dominante do STJ é nesse sentido, que não só para que a declaração de saúde ela seja válida, ela precisa, de alguém acompanhando o preenchimento. A ideia é que seja um médico. Alguém técnico. A ideia é que a legislação exige médico. Né? Porque se o contratante tiver alguma dúvida sobre o significado naquela hora ele vai explicar. Texto, ele tem que explicar. E aí, assinado isso, o que eu tenho? Então, mesmo quando o paciente desenvolve isso, ele pode, eventualmente, não saber, como você bem disse, que ele tinha uma doença pré-existente. Mas ele não tem nem plano de saúde. Ele não tem plano. Eu já acompanhei processos em que a paciente disse que tinha problemas intestinais e a operadora de saúde disse que ela tinha uma doença grave da área intestinal desde sempre. E ela falou, nunca soube. Eu não soube. Para mim era só problema intestinal. Então, para o comum, o leigo, ele não tem como avaliar se ele tem ou não tem aquela doença. E aí se presume o quê? A boa-fé. A má-fé não se presume. Claro. A má-fé não se presume. E se a má-fé não se presume, é a operadora de saúde que tem que comprovar que havia a má-fé inequívoca. Isso. E, na verdade, o que nós vemos na prática é, não há declaração de saúde. Não há. A maioria só liga para o paciente. Olha, o senhor entendeu isso? Tá, isso acontece porque eu estou acompanhando vários casos. Entendi. E aí, como é que eu vou, por meio de Posso ter entendido da minha forma, né? Que é totalmente equivocada. E a lei não prevê essa forma. Já começa por aí, a lei não prevê essa forma. Então, o paciente está ali, ele diz, bom, estou dizendo a verdade, não tem problema. E aí, o que acontece? Há, inclusive, e eu já acompanhei casos desses, em que a má-fé vai até um ponto que pede-se ao paciente que assine, que ele tenha a doença pré-existente, porque só assim ele teria alguma chance de ter o atendimento. E ele assina. Muitas vezes, dizendo o quê? Eu tenho a doença pré-existente e, consequentemente, se excluindo automaticamente do plano. Então, há uma má-fé envolvida muitas vezes. Não são todas, mas há uma má-fé. Os casos que eu acompanhei, em algumas situações, houve uma fé e uma má-fé muito específica no sentido de induzir o paciente a dizer que ele tinha uma doença pré-existente. Né? Então, isso é muito problemático, isso é muito ruim. Né? O STJ já tem se manifestado, se não me engano, súmula 609 do STJ, em que é necessário que haja, sim, a declaração de saúde assinada, com ciência inequívoca, né, se for comprovada a doença de má-fé, e mais ainda, né, mesmo que ocorra todas essas situações, se ele estiver em tratamento, ele deve permanecer em tratamento. Não faz sentido nenhum, né, você retirar o paciente de um tratamento grave, que seria o equivalente a tirar alguém de uma UTI só porque eu imaginei que ele, em algum momento, mentiu. Né? Violou o contrato. Aí eu vou tirar, ele vai morrer e que absurdo, né? Existe uma hierarquia de bens jurídicos aí. Do lado dos profissionais médicos, como a chamada medicina defensiva impacta a qualidade do atendimento e como o médico pode se proteger juridicamente? Esse é um outro ponto extremamente importante. Todos nós somos pacientes, né? Todos nós já fomos no médico, então é um assunto que não precisa de tantos exemplos, porque todos nós já sofremos situações semelhantes. E uma delas é essa, quem nunca foi no médico, foi olhado pelo médico e o médico pediu 20 mil exames e volte daqui a sei quantos dias com os exames. Quer dizer, você tem um atendimento, muitas vezes, que é simplesmente para pedir exames. Importante entender, tá? Não estou dizendo que não possa ser feito isso. O médico possui autonomia plena de tratamento, de pedido de exames. Mas o que está acontecendo? O que é a defesa nesse sentido? A preventiva, a medicina defensiva veja, caramba, eu posso ser processado. Porque há um número de processos, os médicos sabem disso, que é um volume crescente de processos contra médicos.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou me proteger. Eu vou pedir o máximo de exames para garantir que o meu diagnóstico seja inatacável juridicamente. E isso é péssimo, porque eu coloco um profissional de saúde, um médico, para ficar analisando questões de natureza jurídica. Ele deveria pensar na saúde só. Mas ele está pensando, primeiramente, como é que ele vai se proteger de um futuro processo. Então, há uma inversão, e essa inversão existe. Então, ele vai se proteger pedindo muitos exames, ele vai se proteger como? Evitando situações de risco. Para ele. Para ele. Ué, por que eu vou te operar? É muito difícil. Então, vamos pegar. O Valcácio chegou com uma doença, uma perfuração, que eu sei que o risco de morte, o risco de lesão é grande. Aí ele pensa, poxa vida, mas será que eu pego esse caso? Porque se eu pegar ele e morrer, lá vai um processo a mais. Eu não quero. E veja como isso prejudica o atendimento à saúde. Porque eu crio um profissional que tem medo de atuar. Tem medo de dizer, inclusive, que a pessoa não precisa de tratamento. Né? Porque hoje, com IA, com Google, as pessoas já chegam no consultório médico com o seu tratamento pronto. Sim, com o diagnóstico pronto. Não, mas não é só o diagnóstico. O diagnóstico, ele quer que o médico peça todos os exames que a IA mandou pedir. Então, imagine que o médico diga, não, no seu caso não se aplica. Ele vai ter aí, já tem uma probabilidade de ser processado se alguma coisa der errada. Que ele vai dizer, não, olha aqui. Não, eu falei, a IA estava certa, o Google. Então, isso gera. Nós estamos num mundo muito complexo nessas relações. Então, com a perda de confiança na relação médico-paciente, nós temos esses cenários bastante estranhos e bastante conflituosos mesmo, né? Porque sim, o médico tem que confrontar a IA, o que é bem difícil, na verdade. Doutor, tem crescido o número de casos em que as operadoras cancelam o plano de saúde unilateralmente, alegando que o usuário omitiu uma doença no momento da contratação, e nós acabamos de falar nisso. A chamada fraude na declaração de saúde. A empresa pode cancelar o contrato de forma imediata nesses casos? O que diz a lei e os tribunais sobre isso? Pois é, então a gente até introduzido o assunto, então de sim, pronto, primeiro não pode, né? A má-fé não se presume, a boa-fé se presume, e a lei deixa muito claro isso, quem tem a responsabilidade... Mas cancelam. Mas aí nós temos o ato ilícito, aí nós temos a probabilidade indenização. Do processo judicial, a indenização por dano moral, inclusive dano moral reflexo, inclusive porque normalmente atinge um conjunto de pessoas, e aqui surge aquela teoria que é a teoria da perda de uma chance. Não sei se é de conhecimento geral dos nossos colegas, mas a teoria da perda de uma chance é muito usada hoje, sim, justamente para abarcar situações como essa. Quanto é que eu fui prejudicado por não ter sido atendido no momento adequado? Quanto é que eu tive de decréscimo físico, cognitivo, mental, porque a operadora levou 60 dias para me atender? Ou eu tive que entrar com um processo judicial, obter uma tutela de urgência, né, para obter um tratamento, e a operadora de saúde, isso é comum também, ignora a tutela de urgência. Ela não cumpre. Tivemos vários casos. Não cumpre. Com tutela de urgência decretada por magistrado, não cumpre. Sentença, não cumpre. E aí, nós temos uma pessoa que tem um como famoso, levou, mas não ganhou. Ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. E no meio do caminho, quando essa tutela, quando essa sentença ela vai ser cumprida, essa pessoa, coitado, se ele tem uma doença grave... Não dá para esperar, não é igual comprar um carro numa loja e mandar trocar. Se não trocar agora, troca depois. Se não trocar depois e não trocar, ninguém vai morrer por isso. Mas aqui a gente fala de vida. E vidas que estão em risco, não é uma vida comum, normal. Sim, ela está uma vida que está por um triz mesmo. Quando se chega a uma situação dessa, de entrar com uma ação dessa natureza, já está acontecendo, o sujeito já está internado, a família sofre um desgaste emocional terrível, né? Exato. E de ficar impotente, inerte diante da situação. Isso e deixar bem claro isso.
muitas vezes essas internações, elas foram autorizadas por um médico. O médico já fez o diagnóstico, ele já estabeleceu que aquele tratamento é o único possível para evitar um dano. Então, tem lá o laudo, tem lá... E geralmente é um médico credenciado. Daquele plano de saúde. Então, por todos os ângulos que se olhe, injustificável. Injustificável. Agora, do ponto de vista do paciente, é simplesmente a morte. É um dano irreversível. É um Alzheimer que não vai retornar. Aquele indivíduo lá com a doença degenerativa lá, o Alzheimer não vai ficar melhor depois, porque a atividade... Então, se você não tiver uma percepção diferente de ser humano, se você não entender que esta área é uma área diferente, por isso que muitas vezes perguntam, mas o que é direito médico? Não é só indenização? Não, não é. Não é. Tem algo muito maior por trás disso. Exatamente. Não é que para existir uma especialização, eu sou especialista, é porque tem todo um conjunto de conhecimentos específicos para isso. Eu diria que talvez eu esteja equivocado ou sendo exagerado, mas entre uma ação onde se discute liminarmente o atendimento de um paciente e um habeas corpus, essa ação médica está na frente, na fila do judiciário. Tem que estar. Que a gente sabe que tem fila, né? Tem fila. E nem todas as comarcas têm varas especializadas, ou tem comarca que as varas só tem uma vara para atender tudo, e tem o tribunal, nem sempre cai na mesma turma, né? É sempre direito privado, então tem turmas diferentes, mas eu acho que está na frente até de um pedido. Sim, porque... Uma coisa é defender a liberdade, que pode esperar um dia ou dois a mais. A pessoa pode voltar a ter liberdade, eventualmente será indenizado se ficar algum... Mas eu estou falando de uma vida mesmo, que se eu for perdido é isso. Se houver algum... Por horas, às vezes, se perde. Você vai ter um benefício, se muito, né, já que não é nenhum benefício, é uma indenização para a família, mas o paciente, por si, não tem benefício algum. E você falou uma coisa que é muito importante, nós precisamos de varas especializadas. Por quê? Porque o direito médico é uma área do direito, sim, mas é uma área do direito que exige, né, um conhecimento aprofundado sobre conduta médica, protocolo médico, plano de saúde, a lei que regula a matéria. Entendeu? Então, muitas vezes, quando eu converso com os colegas médicos, né, ou quando não me conhecem, eles perguntam, você é médico? Eu falei, não. Mas se eu não souber como funciona todo... Eu não posso defender eu não consigo defender ninguém. Então... A ideia é que eu estou num curso de medicina, como professor, como docente, eu trabalho só, né, nessas áreas, então atuo muito intimamente ligado à atividade médica, né? Minha esposa é médica também. Então, tem essa coisa da proximidade e ver como é a vida de um médico também, né? Então, sim. Porque é corrido, é exigente. O que não se pode é se estabelecer, e isso é a minha preocupação, e aí a relação médico-paciente, criar-se um ambiente de conflito. O médico versus o paciente. E aí nós temos um problema. Sim. Porque aí o paciente já entra, vai querendo gravar a consulta, já liga o celular, já se cria uma relação de antagonismo. Você não pode ter uma relação de antagonismo com alguém que vai cuidar de você. Não, é a mesma coisa que o cliente do advogado chegar já querendo brigar com o advogado. Como pode? Não, olha... Não dá. Procure outro, porque nós não vamos conseguir. É uma relação de confiança, né? Não? É uma relação de confiança. Relação de confiança. E isso tem se deteriorado. E às vezes, é uma coisa interessante essa questão da relação de confiança, porque vamos imaginar o seguinte, você tem um problema de saúde e você sabe, por informações, que existe o melhor profissional nessa área aqui em Belém é fulano de tal. Eu vou lá e simpatizo com ele. Eu não consigo acreditar no que ele falou. Isso não sei por quê, por questões inconscientes, porque eu não pus fé no trabalho dele, não gostei. É uma questão subjetiva. Então, não se instaurou aquela relação de confiança. E não tendo relação de confiança, é melhor eu procurar um outro. É muito mais interessante. Porque senão eu vou sempre ficar culpando o profissional
por alguma coisa que às vezes não é culpa dele, ele não poderia fazer nada, faz parte do que eu tenho que passar, do contexto da enfermidade, né? E se eu tiver confiança no médico, eu vou ter mais sucesso. É igual advogado. Exatamente. Eu vou trazer uma outra informação que talvez seja útil para os médicos que estejam assistindo, né? É que muitas vezes, isso para mim é uma regra, eu tenho acompanhado isso, não houve ainda uma exceção, a relação médico-paciente sólida, estabelecida em confiança, estabelecida em troca, ela, mesmo quando o erro ocorre, olha, eu estou falando, mesmo quando o erro ocorre, isso não gera normalmente um processo judicial. E não gera conflito. Não gera conflito. O paciente consegue entender e, vamos dizer assim, aspas, perdoar. Isso. Entender que o médico também é um ser humano passível de erro. E esse é um ponto. Agora, também, no sentido contrário... E aí é violento. E aí basta ele dizer um ai meio torto, aí lá vem processo. E vem processo, assim, de uma forma agressiva, claramente vingativa e claramente voltada a punir, né? Eu já ouvi frases que eu não vou comentar aqui porque são frases muito ofensivas, né? Eu quero para esse médico e essa médica. Então, isso eu ouvi de clientes que queriam processar médicos. Então, isso é complicado. Se eu estabeleço um nível de antagonismo, de violência até, dessa natureza, não tem nenhuma relação. Você tem que buscar no máximo justiça, não violência. Mas é uma relação basicamente de vingança. Eu quero sim. ferrar. Para quem está enfrentando esse problema agora, hoje, tá? Seja um médico processado ou um paciente com cirurgia negada pelo plano de saúde, qual é o primeiro passo para se garantir uma defesa sólida? Bom, aqui vamos pensar no paciente primeiro, Sim. né? Normalmente, primeiro, evitar a demora na busca de um profissional especializado para tratar aquela situação. Por que eu digo isso? Normalmente, quando o paciente me procura, ele já está nessa situação há 2, 3 meses, 4 meses. Então, aquilo que inicialmente era uma coisa muito menos grave, agora se tornou, de fato, uma situação literalmente de vida e morte. Então, a primeira informação é, não postergue. Procure. Mas eu não tenho dinheiro. Infelizmente, você vai ter que se organizar, a família, de algum modo. Por quê? Porque é uma situação que vai piorar. Falando de saúde, em situações que exigem atuação judicial imediata, eu estou falando de situações graves, irreversíveis, com possibilidade de morte ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, é grave. Então, se prepare. Segundo lugar, guarde, obtenha da operadora de saúde, no caso de negativa, uma negativa formal. Porque, como você bem sabe, que as negativas são sempre muito... Tem muita formalidade já para evitar, para dificultar a ação do paciente na justiça. Exatamente. Então, force... Vai negar, então me dê. Force a negativa. Force a negativa e force a negativa com motivação. Porque aí eu tenho elementos como jurista, como advogado, como aquele que vai atuar em prol do paciente para já atacar no ponto exato da negativa, demonstrando claramente que aquela negativa não é plausível perante a lei, nós já vimos por quê, né? Então, tenha a negativa. Se cerque de documentos adequados. Primeiro, no caso de paciente, obtenha o prontuário médico, né? O prontuário pode ser obtido tranquilamente pelo paciente, mesmo sem o advogado, ele pode requerer o seu prontuário, deve ser disponibilizado para ele, porque a partir do prontuário, e esse prontuário, nesse documento eu vou fazer vamos dizer, um crossover, né, entre médico e paciente. O prontuário é excepcionalmente bom para o paciente, porque lá está todo o seu tratamento, em que o seu advogado, eventualmente, pode buscar incongruências, buscar inconsistências. Sim. E, ao mesmo tempo, este mesmo documento, em relação ao médico, ao profissional de saúde, é extremamente importante também, porque ele também é o principal meio de defesa. Se eu encontro, como eu encontro, às vezes eu chego, eu vou eu estou com o meu cliente médico, médica, e eu peço o prontuário. Eu olho o prontuário para um deserto de sal. Não tem nada anotado, não tem nada. Eu falei, amigo, o que você fez aqui? Você não fez nada? Porque se você não fez nada, eu vou dizer que você não fez nada e está fora. Não é. Mas não é verdade. Não é verdade, é um branco. E eu falo que e aí entra aquela outra, mais um item no sistêmico, né?
aquela mania de não fazer o trabalho como tem que ser feito. Ou seja, se você vai avaliar o paciente, avalie. Se for avaliar 10 vezes, avalie 10 vezes. Pode ser que E anote 10 vezes. Anote 10 vezes. Aí o que você vai ter lá? Não houve intercorrência. O que a gente mais vê em prontuário, não houve sem intercorrência, tem intercorrência, sem intercorrência. 20 dias sem intercorrência, não é possível. Uma pessoa está internada 20 dias, tem que ter uma intercorrência. Essa pessoa não passou. Não melhorou, nem piorou, tá na mesma. Isso é, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de racionalidade, é igual o ponto, o cartão de ponto, o registro de ponto em inglês, né? Sempre no mesmo horário. Não existe, né? Não. E assim como não existe um prontuário. Então a gente tem, um prontuário é tanto útil para o paciente, para provar, para buscar situações de fato, porque quando eu atuo na defesa do paciente, aí eu convoco, né, vou ter os médicos que atuam comigo para avaliar junto comigo o prontuário, porque eu conheço muito o prontuário, mas não sou médico, então eu vou trazer o especialista, claro. Ainda mais quando são áreas de especialidade, cirurgia plástica, acontece muito, né? Dermatológica, cirurgia de um modo geral tem muitos problemas, então eu vou analisar aspectos técnicos. Então o meu limite de análise de aspecto técnico é pequeno, né? Eu sou advogado, não sou médico, embora especialista em direito médico, embora atuando. Então mas você tem que ter um profissional, um perito, assistente que vai te auxiliar naquilo para desenvolver o pedido. Então, e para o médico, eu peço a mesma coisa, só que eu peço, para o médico a orientação é antes. Ele tem que preencher o prontuário. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina explicando detalhadamente como preenche o prontuário. Não existe dentro da prática médica nenhuma conduta praticamente que não esteja amparado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Que não seja protocolar. É protocolar. E se é protocolar, é o estado da arte. Deve ser feito desta forma. Então, se lá diz, coloque isso, se você deixar de colocar, eu já tenho uma infração ética, que é não preenchimento correto do prontuário. Salvo engano, 118 o artigo. Mas é isso. Então, para o médico, precisa ter um prontuário. Então, tenha o prontuário, tenha os documentos e procure um profissional especializado na área. Porque muitas vezes eu já acompanhei, você sabe disso, a gente trabalha com muitos processos, às vezes você bate o olho no processo e fala assim, esse cara que escreveu isso aqui é o cara de trabalho, trabalhista. A forma de escrita, ela é muito... É criminalista. É criminalista. Que está atuando na aí fala assim, esse aqui veio quebrar um galho aqui. Nenhum problema, tá? Não estou desmerecendo nenhum colega. Claro que não, mas a gente percebe pelo perfil de escrita. Aí você olha e, como eu lhe falei, mesmo que já estando atuando há anos com isso, tem uma hora que você olha assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, eu não tenho nenhuma ideia do que seja isso. Aí eu pesquiso, digo para todo mundo, para ter uma ideia, para que eu possa iniciar qualquer que seja o processo, seja a defesa médica. Com relação ao plano de saúde, qual é a orientação? Então, nós já começamos um pouco sobre isso, né? Obter a negativa vou fazer uma pergunta para acrescentar, tá? Você tem um contrato firmado com o plano de saúde, está inadimplente. Ok. A partir de que momento ele pode interromper o atendimento ante a inadimplência? Então, ou é imediato? Não, na verdade, normalmente está associado a prazos de 90 dias. Né? É um prazo de 90 dias, três mensalidades não pagas. Né? Então, a partir daí, ele não pode de imediato, ele vai fazer primeiro a notificação do cliente / paciente aí, né, para que ele faça o pagamento. A inadimplência, por si per si, ela não faz com que o plano seja imediatamente cancelado. Isso é um ponto fundamental. Principalmente quando esse indivíduo já está em tratamento. Perfeito. Principalmente quando ele já está. Imagine que nós não estamos, nosso fundamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, é da solidariedade. Muito diverso dos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, em que se você não tiver o plano de saúde, ele vai morrer, você vai morrer na frente do hospital e está tudo certo. Não vai fazer nada. E está tudo certo. Nós não trabalhamos assim. O Sistema Único de Saúde trabalha com a ideia de solidariedade. Né? A forma de tratar, tanto que lá na Lei 8080, que é a lei do SUS, ela fala da universalidade de cobertura de atendimento, coisa que poucos países têm no mundo, na verdade. O SUS ele deve ser defendido nesse sentido, né? Universalidade de cobertura, todas as doenças, todos os agravos da saúde devem ser cobertos, e aí, por isso, o medicamento de alto custo necessariamente tem que ser fornecido, se não for, processo judicial também. E a universalidade de atendimento. Todos devem ter direito ao atendimento, independentemente de contribuição.
Não Sim. é, portanto, um benefício como a Previdência Social, que exige a Como contribuição. antigamente era ligado à Previdência Social. Exatamente. Por quê? Porque hoje nós temos, né, o sistema de Seguridade Social ela é baseado em 3 pilares. Né? É a Previdência, a assistência e a saúde. Previdência, contribuição prévia necessária, assistência, prova da necessidade e saúde e universalidade. Sim. E aí isso está lá no 195 da Constituição e na Lei 8080 do SUS, que é, na verdade, a implementação do que fala o 195. Então, não tem como você justificar, juridicamente falando, que o paciente seja jogado no lixo, ou jogado para fora do hospital, quando ele deixa inadimplente. Porque se você está devendo, o que eu vou fazer? Eu vou te cobrar. Juridicamente, judicialmente, eu vou te cobrar. Então, não dá, não há justificativa para que o tratamento seja interrompido de imediato. Então, se o paciente tiver com um mês do plano em atraso e for procurar atendimento, ele tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Perfeito. E aí Acho que isso é dúvida de muita gente. Tem que ser atendido. O que, mesmo que o plano tenha sido cancelado, ele pode reverter ou pensar em fazer uma análise. Se ele tiver em atendimento, eu estou fazendo um tratamento grave de câncer. Aí, de repente, por algum motivo, situações financeiras adversas, eu não consegui pagar 2 meses. Aí eu paro o plano, vou deixar essa pessoa não fazer mais quimioterapia, radioterapia, abandono o tratamento, se estiver hospitalizado, bota ele para fora. Não existe, é inviável. Então, não, a lei deixa muito claro isso para os colegas, né? A súmula 609, né, do STJ, ela fala muito sobre esses aspectos, declaração de saúde, impedimento quanto à interrupção, né? Então, nós temos isso tudo muito bem amparado na legislação. Então, não pode. Perfeito. Principalmente quando o cancelamento é feito sob uma justificativa pífia de uma doença pré-existente ou de uma fraude na declaração de saúde, que, como nós já vimos, ela deve ser feita de uma forma muito específica. A lei manda que seja feita de uma forma muito específica. É uma afirmativa muito leviana, né? Fraude. Você falar em fraude na declaração de saúde... Eu vou ser chato e repetir novamente. A má-fé não se presume. É uma máxima do direito, né? A má-fé não se presume. Desculpe, a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Né? Doutor Valcárcio, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor essa nossa conversa. E eu, desde logo, deixo as portas dessa casa e deste programa aberto para que o senhor retorne outras vezes, para a gente falar desse e de outros temas de interesse, especialmente a questão de planos de saúde e de relação médico-paciente, que é um tema de absoluta relevância para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Eu, de fato, entendo que há muito a se discutir, porque cada um desses tópicos que nós abordamos aqui é por si nós fizemos uma pequena abordagem. Dá para escrever um livro, introduzimos, né? Cada né? pergunta. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Obrigado.